Galera, paz do Senhor, paz do Senhor Jesus. Ah, paz do Senhor Jesus. Galera, o lema da esquerda, né, do comunismo, socialismo, o lema é: não tomem os quartéis, tomem as escolas e as faculdades. Não ataquem os blindados, ataquem as ideias. Então, se a gente tem visto a violência, né, que tem acontecido, a gente tem visto como é que o país foi tomado pela falta de amor, pela falta de temor, pela falta de entender o certo e o errado. Então a gente tem visto as coisas que acontecem nessa nação e ninguém faz nada, ninguém fala nada. As igrejas, né, as igrejas que têm a noção exata, né, porque as pessoas falam, não mistura fé, não mistura Deus com pátria, com eleição. Mas nós temos que misturar, sim. Nós temos que misturar, nós temos que defender a nossa nação, nós temos que defender os nossos jovens. A minha preocupação não é comigo, né? Mas a minha preocupação é com o meu país, a minha preocupação é com os meus filhos, né? As coisas que têm acontecido, as coisas que a gente sabe como como está a Venezuela hoje. A gente sabe, nós sabemos como é a Coreia do Norte, como é a Rússia, como é já alguns países, mesmo alguns países prósperos da Europa, por exemplo. Né? Tive na Europa, em alguns países você não pode nem falar o nome de Jesus. Muitos deles não é por causa do ódio, não é por causa de nada, mas porque nem conhecem. Eles nem conhecem. Então, a ideia da esquerda, eu não falo nem tirar o dinheiro, eu não falo nem o país ficar na miséria, como já está, mais de 14 milhões de desempregados, milhões de jovens de 14 a 25 anos sendo assassinados, sem trabalho, sem oportunidade. Né? Então a ideia é tirar a nossa dignidade. Porque o que mantém ainda um povo unido, o que mantém o Brasil ainda com uma certa força, é a fé. O nosso único centeio de esperança é a fé. A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. Então já tem palestra deles, o Jean Willis e outros, como fazer com que esse povo perca a fé. Como tirar a Bíblia desse povo. Então existem formas, existe técnica, e tem algumas igrejas que já fazem isso, voluntariamente ou involuntariamente. Então a minha grande preocupação não é só PT, PSOL, PCdoB, é o sistema. E quem patrocina isso são os países que tomaram a nossa nação, por esses que são os líderes. Mais de 14 anos o país afundado numa crise, numa fome, numa miséria. Né? O privilégio, a fome é para todos, mas o privilégio é para alguns. Então a gente tem visto isso. Então a minha preocupação não é nem partido, eu nunca me senti tão preocupado numa eleição como dessa vez. Né? Mas a gente sabe que Deus tem o poder sobre todas as coisas, Deus tem um domínio sobre todas as coisas. E eu peço que o povo brasileiro, principalmente aqueles que têm o temor de Deus, aqueles que têm fé, aqueles que acreditam em Deus, independente de ser católico, crente ou o que seja, mas que têm fé em Deus, que têm amor à família, que orem. Né? Não brigue com as pessoas, não haja como eles têm agido, mas orem. Né? Bote o joelho no chão e ore. Peça a Deus para libertar a nossa nação dessa corrupção, desses partidos de esquerda. Peça a Deus para que o Brasil
venha ser uma nação poderosa, uma nação rica, uma nação que dá oportunidade a todos, uma nação que dá direito de igualdade, porque o projeto deles, o projeto do diabo, é nos separar. Porque enquanto eu sou branco e eu odeio o negro, então há uma separação entre nós dois, então nós dois sofremos. Enquanto você odeia o nordestino, o sulista odeia o nordestino, a mulher odeia o homem, odeia os professores, então há uma separação. Então o projeto da esquerda é exatamente esse, fazer com que a gente tenha ódio um do outro, a questão de cota racial. Então você é sutil, então parece que algumas pessoas não estão percebendo que a questão não é voltar ao PT, né? A questão não é voltar ao partido, mas a questão é tomar conta da nossa nação, tomar conta das nossas crianças, né? Perder o respeito, perder a moral. Então eu acho que é isso que está acontecendo, né? A questão não é nem você votar no Bolsonaro. Eu voto nele, mas eu nem digo para você votar nele, mas vote em alguém honesto, vote em alguém que tenha uma preocupação com a família, com a fé, com a liberdade de opinião, liberdade de expressão, que valorize esta nação, que valorize a nossa pátria. Não que valorize uma bandeira vermelha, porque eles estão queimando a bandeira nossa, da nossa nação. Cara, dá para acreditar? Brasileiro queimando a bandeira do nosso país, levantando uma bandeira vermelha. As mulheres que são contra o Bolsonaro, olha o nível desse pessoal. Pô, pelo amor de Deus. Então é essa palavra que eu queria deixar. Quem quiser compartilhar, quem quiser curtir isso, fica à vontade. Mas para mim é um desabafo, tá bom? Que Deus tenha misericórdia de nós. Brasil acima de todos e o Deus acima de tudo. Amém.